tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa de aqui para acolá, e ela passará. A fé é a chave que nos permite enfrentar as adversidades do mundo atual. Jesus nos ensinou que mesmo com fé como um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Mateus 17:20. Nos tempos modernos, em que a descrença se espalha, a fé em Deus nos oferece a confiança necessária para seguir em frente sem desviar do caminho. Cada desafio é uma oportunidade de ver o poder de Deus operando em nossa vida. A fé, por mais pequena que pareça, é capaz de transformar situações impossíveis em vitórias. Quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele age de forma sobrenatural. Nos momentos difíceis, é a fé que nos mantém firmes, lembrando-nos das promessas de Deus. A palavra de Cristo é clara: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Por isso devemos nutrir nossa fé, cultivá-la todos os dias, para que mesmo diante das montanhas que surgem, possamos vê-las sendo removidas pela força divina. As montanhas em nossa vida representam obstáculos e dificuldades que parecem intransponíveis. No entanto, a mensagem de Jesus é clara: com fé, elas podem ser movidas. Quando enfrentamos crises financeiras, emocionais ou espirituais, podemos nos sentir pequenos diante da imensidão dos problemas. Mas, assim como o grão de mostarda que se torna uma árvore, a fé pode transformar qualquer situação. Em Mateus 17:20, Jesus afirma que a fé é capaz de remover até as maiores dificuldades. A palavra de Deus nos ensina que, ao confiar nele, podemos superar as adversidades. A fé nos permite ver além das circunstâncias e nos dá a coragem para agir. Quando focamos em Deus, o tamanho do problema diminui, pois sabemos que Ele é maior do que qualquer obstáculo. Em tempos de tribulação, não devemos nos deixar abater, mas sim fortalecer nossa fé, pois é ela que nos capacita a vencer as montanhas que se erguem diante de nós. Vivemos em um mundo onde a fé tem sido muitas vezes ignorada e a razão em excesso prevalece. O ceticismo domina muitas esferas da sociedade e, frequentemente, a fé em Deus é vista com desconfiança. No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé é essencial para agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé não é a negação da razão, mas sim a confiança em algo maior do que a lógica humana pode compreender. Em Marcos 10:27, Jesus diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando escolhemos acreditar em Deus, nossa vida é transformada e conseguimos enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Mesmo quando as situações parecem sem esperança, a fé nos dá uma perspectiva divina, uma confiança de que Deus está no controle de tudo. Portanto, apesar do mundo cético ao nosso redor, nossa fé em Deus permanece firme e nos guia pela vida. A transformação que buscamos em nossa vida não depende apenas de nossas forças, mas da fé que temos em Deus. Jesus nos ensina que mesmo que a nossa fé seja pequena, ela tem o poder de mover montanhas. Mateus 17:20. A verdadeira transformação acontece quando decidimos confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. A fé, como um grão de mostarda, cresce à medida que a alimentamos com a palavra de Deus e com a oração. Cada passo de fé nos aproxima mais de Deus e nos capacita a viver uma vida plena. A fé não é um atalho para a perfeição, mas um caminho de confiança e rendição a Deus, que age em nosso favor. Quando colocamos nossa fé nele, Ele opera mudanças profundas em nosso ser, restaurando áreas quebradas e curando feridas antigas. A fé é a chave para a transformação verdadeira, pois, quando confiamos em Deus, Ele faz novas todas as coisas. A obediência é um reflexo direto da nossa fé em Deus. Quando confiamos em Sua palavra, somos chamados a agir de acordo com Sua vontade, mesmo que não compreendamos o porquê.
Jesus, ao nos ensinar sobre a fé que move montanhas, também nos ensina sobre a importância da obediência. João 14:15. A fé verdadeira não é passiva, mas ativa, levando-nos a seguir as orientações de Deus em todas as áreas de nossa vida. Em momentos de dificuldade, é a nossa obediência que nos coloca no caminho da vitória, pois sabemos que Deus está no controle e que Ele nos conduz com sabedoria. A obediência, alimentada pela fé, nos faz ver os milagres acontecerem. Jesus nunca nos pediu para entender todos os detalhes do processo, mas para confiar nele e obedecer. Quando fazemos isso, Ele nos capacita a viver segundo a sua vontade. E as montanhas que antes pareciam intransponíveis são vencidas pela força da nossa fé. A fé é o que nos dá a vitória sobre as dificuldades do mundo. No entanto, essa vitória não é conquistada pela força humana, mas pela confiança em Deus. A palavra de Deus nos ensina que a fé é a nossa arma contra as adversidades da vida. 1 João 5:4. Quando depositamos nossa fé em Deus, Ele nos capacita a superar os obstáculos que surgem no nosso caminho. Mesmo em tempos de crise, a nossa confiança em Deus nos garante uma vitória eterna. A fé não é uma promessa de uma vida sem problemas, mas a certeza de que, independentemente das dificuldades, Deus está conosco, guiando-nos e nos sustentando. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a fé é a nossa certeza de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da nossa vida, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento. A cura, tanto física quanto espiritual, está intimamente ligada à fé. Jesus demonstrou ao longo de sua vida que a fé tem o poder de curar e restaurar. Mateus 9:22. Quando buscamos a cura em Deus, precisamos primeiro acreditar em sua capacidade de nos restaurar. A fé não é apenas acreditar que Deus pode curar, mas confiar que Ele fará isso no seu tempo e da maneira que for melhor para nós. A cura não é apenas a restauração do corpo, mas também do espírito. Jesus nos chama a ter fé, mesmo nas situações mais desesperadoras, pois Ele é o médico dos médicos. Em Marcos 11:24, Ele nos assegura que tudo o que pedirmos com fé, em oração, receberemos. A cura começa com a fé e é concretizada pela ação de Deus. Ao colocarmos nossa confiança nele, recebemos não apenas a cura, mas também a paz que vem da sua presença. Em tempos de caos, é a fé que nos garante a paz. Jesus prometeu que a sua paz é diferente da paz que o mundo oferece. João 14:27. O mundo está repleto de incertezas, guerras e conflitos, mas aqueles que têm fé em Cristo têm uma paz que transcende a compreensão humana. Em Filipenses 4:6-7, somos orientados a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar nossas petições a Deus em oração. A fé nos permite descansar em Deus, mesmo nas tempestades mais intensas. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá a paz que guarda nossos corações e mentes, impedindo que a ansiedade e o medo nos dominem. A fé é o âncora que nos mantém firmes, não importa o que aconteça ao nosso redor. Em um mundo caótico, a paz de Deus, acessada pela fé, é o maior tesouro que podemos experimentar. A fé nos chama a testemunhar o poder de Deus para os outros. Quando vivemos com fé, somos impulsionados a compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Jesus nos comissionou a ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:14. Nossa fé não deve ser algo privado, mas uma chama que brilha para os outros verem. Ao vivermos de acordo com a nossa fé, somos testemunhas do poder transformador de Cristo e nosso exemplo pode levar outros a crerem nele. Em Atos 1:8, Jesus nos promete que seremos suas testemunhas e que o Espírito Santo nos capacitará para isso.
A fé nos chama a compartilhar a esperança que encontramos em Cristo, a trazer outros para o seu reino e a glorificar o seu nome. A fé é um testemunho vivo do amor e do poder de Deus, que deve ser refletido em todas as nossas palavras e ações. A fé nos oferece a esperança do futuro eterno. Em 1 Pedro 1:3, somos lembrados de que nossa fé nos dá uma viva esperança baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Em meio às incertezas e dificuldades do presente, a fé nos permite olhar para o futuro com confiança. A vida nesta terra é temporária, mas as promessas de Deus são eternas. A fé nos faz enxergar além das circunstâncias atuais, lembrando-nos de que, em Cristo, temos uma esperança que não perece. Mesmo quando enfrentamos tribulações, sabemos que nossa fé nos garante uma herança incorruptível, reservada para nós nos céus. A fé nos dá uma perspectiva celestial, nos fazendo viver com os olhos fixos nas promessas de Deus. Em Apocalipse 22:5, somos assegurados de que não haverá mais noite, e Deus será a nossa luz. A fé, portanto, nos dá uma esperança firme e segura em Cristo que nos conduz à vida eterna. Nos dias atuais, vivemos em um mundo marcado pela instabilidade e pela incerteza. As dificuldades são muitas e os desafios imensos. As montanhas que se erguem à nossa frente parecem intransponíveis e a tentação de ceder ao desespero é grande. Porém, a palavra de Deus nos chama a olhar para esses obstáculos com uma nova perspectiva. Jesus nos ensina que mesmo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, somos capazes de mover montanhas. Isso não significa que a vida será isenta de lutas, mas que, com fé, encontramos a força para superá-las. O mundo nos oferece respostas temporárias, mas a fé em Deus é a nossa ancla eterna, que nos guia e nos sustenta. Em meio ao caos, a fé é a única coisa que nos oferece verdadeira paz. Não numa paz superficial que o mundo tenta nos vender, mas a paz que excede todo o entendimento. Aquela que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Em Filipenses 4:6-7, somos lembrados de que, ao entregarmos nossas ansiedades a Deus, Ele nos concede essa paz divina. Quando depositamos nossa confiança nele, não importa o tamanho do problema. Ele está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos mostrando que, por meio da fé, podemos ver a mão de Deus movendo as montanhas em nosso caminho. Em nossos momentos de fraqueza, quando o desespero tenta nos consumir, devemos lembrar que nossa fé em Deus é o que nos capacita a vencer. Ele nunca nos abandona e suas promessas permanecem firmes. A fé não nos isenta das lutas, mas nos permite enfrentá-las com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando olhamos para Ele, encontramos força e coragem para seguir em frente, mesmo quando a caminhada parece difícil. Por isso, queridos irmãos, em meio às tempestades da vida, lembremo-nos das palavras de Jesus. Tende fé em Deus. Marcos 11:22. E com essa confiança, seguimos a caminhada, sempre firmes, sempre confiantes, sempre aguardando o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. E 22. E para que possamos cada dia mais fortalecer nossa confiança nele, sabendo que, em sua presença, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira esperança. E para concluir, unimo-nos em oração, entregando nossas vidas e nossos desafios ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Fico muito feliz por você ter dedicado esse tempo para acompanhar nosso conteúdo.
Sua presença e apoio são fundamentais para o crescimento do nosso canal. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos e também deixar o seu like. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a alcançar mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário. Vou adorar ler e interagir com você. Agradeço mais uma vez e espero te ver em breve nos próximos vídeos. Deus abençoe.